Beleza, pessoal? Estamos aí então agora no nosso quarto vídeo do canal BioRic Consciência. Antes de começar, quero agradecer aí todo mundo que está curtindo o canal, que tem assistido os vídeos, que tem comentado. Por exemplo, o grande Conrado aí que sugeriu para fazer a abertura com o Final Countdown, assoviando. Logo a gente vai ter essa abertura. Tem alguns probleminhas técnicos, como eu disse, para acertar, mas eu vou fazer sim, não esqueci não. O Bruno Nascimento também pediu a abertura assoviando. O Gabriel Lima deu sugestão de temas interessantíssimos aí para trabalhar também, alimentos transgênicos, antibióticos, né, o uso de antibióticos também. Logo a gente vai falar desses assuntos. Valeu mesmo para todo mundo. Eu espero que vocês continuem comentando e mandando sugestões de temas aí, beleza? Agora a gente vai começar a falar de um assunto que era inevitável ser tratado aqui no nosso canal. Acho que nem era para ser agora tão já esse assunto, mas acabou entrando na discussão do momento, né? Então a gente vai falar sobre Amazônia. Vamos pro vídeo. O bioma da Amazônia é um bioma enorme, né? Além de fazer boa parte, quase 50% do território brasileiro, também ocupa aí terras como, por exemplo, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, na Guiana Francesa, no Suriname, na Colômbia e no Peru. No Brasil, ela ocupa todos os estados da região norte, mais o estado de Mato Grosso, o oeste do Maranhão e 5 municípios de Goiás. Ou seja, é gigante, né, esse bioma. Então, grande quanto a sua extensão é a sua importância para a gente. A Amazônia não é, ao contrário de que muita gente pensa, totalmente constituída por floresta, né? Não é 100% uma floresta amazônica. Ela apresenta uma grande diversidade geomorfológica, né? Apresenta diversidade também edáfica, os tipos de solo são muito diferentes. Apresenta diversidade climática, né? Nessa extensão toda, tem climas diferentes, tem clima mais úmido, né, que é úmido o ano inteiro, chove o ano inteiro, tem clima que tem período de seca, como a gente tem ouvido falar muito aí, né? Então tem muita variação e também na sua vegetação, né? Algumas partes lembram uma questão mais de cerrado, né? Um tipo de savana, outras partes são florestas mesmo, né? Na estrutura da Amazônia a gente tem as regiões de florestas que são alagadas, né? Por exemplo, a floresta de Igapó, tem as regiões de floresta de várzea, né? Que às vezes estão alagadas, né? Em época de cheia, às vezes não, tem a floresta de terra firme, e tem as regiões de clima semiúmido, né? Que são principalmente as regiões de transição com outros biomas. A origem da Amazônia, muita gente não sabe, né, disso, mas é bastante antiga, né? Ela remete lá ao período Cretáceo, ao final do período Cretáceo, ainda com dinossauros andando sobre a Terra. O que começa a acontecer? Uma movimentação lá vai separar o continente que a gente chamava de Gondwana, separando aí o que vai ser agora chamado de América do Sul, da África, né? E essa separação, os continentes começam a gradativamente se afastar. Isso gera uma série de modificações. Conforme vai se afastando, a placa de Nazca começa a chegar próximo da placa sul-americana, até que as duas colidem. Essa colisão vai fazer o quê? Vai fazer com que comece a erguer a Cordilheira dos Andes, né? Formando uma grande barreira aí desse lado do continente. E isso tem duas grandes influências na estrutura da formação da Amazônia. A Cordilheira dos Andes, formando essa barreira, ela começa a bloquear um pouco a passagem das correntes de ar, da umidade, prender um pouco a umidade, fazendo com que aquela região acabe ficando mais úmida, né? Fique presa ali a umidade, deixando a região mais úmida. Além disso, a elevação dessa região faz um fenômeno muito interessante, né? Quando essa região, né, que agora a gente chama de América do Sul, fazia parte do continente africano, imagina que ali o litoral dela, né, era só de um lado, o resto era continente. E os rios todos eles corriam sempre, obviamente, para o litoral. Quando começou a soerguer, né, imagina que separou e começou a erguer ao lado da Cordilheira dos Andes, houve uma reviravolta nos rios, eles começaram a correr para o lado oposto, né? E aí começou a se formar toda a bacia hidrográfica da região amazônica,
E né, com essa grande quantidade de rios aí nessa região, começa a ter uma umidade maior, e isso tudo começa a dar possibilidade da formação dessa floresta que hoje a gente vê aí. Nessa formação toda, então, e devido à vasta região que nós temos aí nessa área, como eu disse, é muito diferente as regiões, é muito diversificada, principalmente nas questões do solo, mas em geral, o solo da Amazônia é muito pobre, né? Um solo que tem pobreza de fósforo, tem uma alta saturação de alumínio, tem uma acidez elevada, um CTC muito baixo, né? Também é um solo que tem os lençóis freáticos muito superficiais, né, que deixa muito úmido e deixa ele muito propício também para compactação. É um solo que tem uma compactação muito fácil de acontecer. Né? Tudo isso faz com que o solo da Amazônia, na sua grande maioria, seja impróprio, por exemplo, para cultivo. Isso já se sabe há muito tempo, né? Já se conhece essa questão. A camada de nutrientes, de micro e macronutrientes, é muito pequena no solo, é um solo arenoso, principalmente, né? E a camada de nutrientes, quando existe, ela é uma camada superficial e muito fina, que sustenta toda aquela diversidade. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas como é que tem uma floresta tão diversa, né? Uma das florestas mais diversas do mundo aí, se não tem uma quantidade de nutrientes no solo adequada para sustentar isso, né? A grande sacada aí desse bioma, de ter conseguido acontecer, né, a formação desse bioma, tá na questão da temperatura, um lugar quente e bastante úmido, o que propicia, por exemplo, uma diversidade muito grande de micro-organismos, fungos e bactérias, o que promove uma decomposição acelerada. Então, a reciclagem dos nutrientes é muito rápida, né? Mesmo não havendo uma camada profunda de nutrientes, mas aquela camada ali fica o tempo todo sendo reciclada. Isso é o benefício, né, que permite que essa exuberância toda possa aparecer nessa floresta, aí nesse bioma. Porém é um problema, né, porque é muito fácil de perder essa camada de nutrientes. Né? Então, por exemplo, se você colocar gado pastando ali, os animais passando o tempo todo vão compactar essa camada e, né, o solo fica infértil. Outra coisa que pode acontecer quando você tira, né, pensa aí que é uma região que chove muito, né, com chuvas às vezes intensas. A água, quando ela vai cair, ela não atinge direto o solo, né? Ela vai atingir a vegetação e escorrer de maneira mais suave para o solo, o que permite que a camada de solo fique ali protegida. Né? A própria cobertura vegetal dá uma proteção para esse solo. Agora, se você tira as árvores, né, a chuva caindo diretamente sobre o solo, ela vai lavar esse solo, né, vai fazer uma erosão do solo, tirando essa camada de nutrientes. E aí depois não tem o que faça essa camada voltar. Por isso que a gente tem um processo aí de desertificação, né, ou de savanização dessas regiões aí. O que é um problema muito grave, né? Porque assim, às vezes a gente fica com a cabeça, mas a natureza sempre dá um jeitinho de voltar, né? Depois que a gente parar de mexer, ela retorna. Isso não vai acontecer, muito provavelmente não vai acontecer com a Amazônia por conta dessas características que ela tem no solo. A questão da exploração da Amazônica, né, é histórica. A princípio ela não foi o bioma mais explorado, né? No começo, quando, por exemplo, chegaram os portugueses aqui, né, e outros povos começaram a chegar, até porque ela não ficava tão próximo da região litorânea assim, né? Quem sofreu muito mais com isso a princípio foi a Mata Atlântica, que hoje a gente é um bioma praticamente extinto, né, no nosso país, um bioma que também tem uma diversidade gigantesca, há quem diga até maior do que a própria Amazônia, né, mas infelizmente quase não existe mais, né, existem fragmentos pequenos de Mata Atlântica aí. Mas a Mata Atlântica sofreu muito mais, por quê? Por conta dela estar ali logo na cara do gol, né? Os portugueses chegavam, já iam ficando, se fixando, iam desmatando para poder fazer as suas moradias. As maiores cidades estão na região da Mata Atlântica, né? A parte mais populosa, se você pegar o gráfico, por exemplo, de concentração de população, e o gráfico que mostra, né, e o mapa que mostra a área onde pelo menos era a Mata Atlântica, você vai ver que elas estão sobrepostas, né? A maior concentração de população está justamente na região onde a Mata Atlântica era presente aí no nosso país. Por isso foi o bioma que foi mais agredido, né? Desde lá do começo, quando houve a invasão portuguesa aqui nessas terras,
já começaram a agredir esse bioma. O Cerrado também é um bioma muito impactado, né? Principalmente por conta da facilidade, né, de acesso a ele, que é mais plano, né, mais fácil de cultivar, por exemplo, de criar gado, de cultivar plantas. Então foi um bioma que rapidamente também foi muito impactado, né? Mas a Amazônia sempre teve mais dificuldades, né, dificuldades de penetração nesse bioma, porque é um bioma mais fechado, né, na sua grande maioria. Então ela acabou ficando com mais tempo. Mas já houveram, né, historicamente, muitas investidas em relação a esse bioma. Por exemplo, lá no governo do Getúlio Vargas, né, quando ele começa a incentivar a exploração da borracha, né, a borracha fica em alta economicamente, e aí percebe que ali tem muita borracha, né, muitas seringueiras, né, e aí começa aquela coisa de extração de borracha nas seringueiras. E ele começa a investir nisso. Tem a famosa Marcha pro Oeste, né, que incentivando o pessoal lá do Nordeste a migrar para lá, para poder começar a explorar essa coisa da borracha, né. A borracha perde o valor muito rápido, né, dentro do contexto mundial, e aí essa taxa de migração já diminui bastante. Muita gente não consegue se fixar lá porque não tem infraestrutura, né. O governo, historicamente, não é uma coisa nova, né? Quer o resultado, ele investe para as pessoas, vão para lá, dá incentivo, só que não tem estrutura básica para as pessoas ficarem. Não tem, por exemplo, hospitais, não tem educação, não tem nada ali na região, então as pessoas começam a abandonar. Poucas pessoas vão ficando, vão se mantendo, né? Nessa fase aí. Lá em 1966, o presidente Castelo Branco também, lá em plena época de ditadura militar, o presidente Castelo Branco vem com aquele jargão, né, de integrar para não entregar, na ideia de proteger as fronteiras ali. Então vem com aquela ideia de que tem que integrar a floresta amazônica, o bioma da Amazônia ali, ao contexto, né, político, econômico do país, para poder proteger as fronteiras, proteger aquela região brasileira ali. E aí vem, né, uma série de catástrofes, e eu acho que a maior delas, né, mais conhecida também, foi a tentativa de construção da rodovia BR-230, né, a famosa Transamazônica, que foi um colossal fracasso, né, porque começou a ser construída, investiu-se, né, milhões aí para começar essa estrutura, e no fim ela nem chegou perto de ser terminada, mas causou, obviamente, um impacto ambiental gigantesco, né? Muitas árvores, né, foram derrubadas, o bioma foi invadido ali, e hoje como dizem aí, um elefante branco, né, uma coisa gigantesca lá que serve para muito pouco, está abandonada, né, a questão da pavimentação já está muito danificada, uma taxa de acidentes gigantescas acontece nessa rodovia aí. Só serve para isso hoje, né? Um projeto lá da época do militarismo que foi completamente fracassado nessa ideia, né, de incentivar as pessoas de irem para a região também. Também nessa época começaram a se estimular aí, que as pessoas chegassem ali, dando incentivos para que elas fossem para aquela região, se estabelecessem, né? Obviamente esses incentivos acabavam sendo direcionados para as pessoas que tinham mais recursos, né, que eram mais abastadas, né, se distribuiu terras e tudo mais, e depois lá em 1977, né, o governo pega essas terras que até então as pessoas podiam utilizar, mas ainda faziam parte do governo, eram propriedades do governo. E aí ele começa a regulamentar isso e entregar essas terras e passar para o nome das pessoas.